Seja bem-vindo ao nosso culto da Igreja Batista Central em Bom Sucesso, na cidade do Rio de Janeiro. É uma alegria muito grande poder receber você, meu irmão, minha irmã, você, querido amigo, que está aí online, atento ao nosso culto e cultuando conosco nesse templo online, né? A tecnologia nos proporciona isso diante dessa realidade que nós temos vivido, não só no Brasil, mas no mundo, desta pandemia do Covid-19, né? O coronavírus. E eu me alegro de, apesar de toda essa situação, diante desse momento de apreensão, mas de poder, através da tecnologia, me reunir com você. E nós estarmos conectados como Igreja do Senhor, celebrando aquele que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Aqui nós hoje teremos um momento de louvor, momento de adoração ao Senhor, momento de oração, de clamor e também de refletirmos na palavra de Deus. Você é muito bem-vindo e é uma alegria poder receber você aqui neste nosso culto de celebração ao Senhor. Fique conosco, não saia daí. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde do poder do mal, da ruína e do pecado, muito felizes ao seu lado. Deus vos guarde do poder do mal. Pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, seu serviço tão glorioso, viver muito vitorioso. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, que Deus os guarde em sua luz. Esse é um momento muito especial, que é aquele momento que nós temos a alegria de poder ofertar na casa do Senhor. E eu queria dizer para você algo que Deus fala sempre no meu coração, que para mim é uma alegria, é um privilégio poder ofertar na casa do Senhor. É uma tristeza ao meu coração de, nesse momento, a gente não estar no nosso templo, porque eu vejo no rosto de cada irmão e cada irmã, das crianças, então, é impressionante a alegria delas ir ao gasofilácio e colocar a sua oferta, entregar o seu dízimo. Algo tão precioso, eu aprendi isso desde pequeno, como vale a pena, como é maravilhoso
É um momento de a gente dizer assim para Deus: Senhor, muito obrigado pelo seu cuidado para conosco. Quando você dá o seu dízimo, você entende, nada aqui é meu, tudo que eu recebo vem do Senhor. A dádiva é tua e eu estou devolvendo esse valor, essa parte do que eu recebi, em entendimento de que tudo é teu. Então há uma alegria no meu coração em devolver aquele valor, sabendo tudo é do Senhor e o Senhor é tão bom comigo, e ainda deixa os 90% para a minha administração. E além disso existem as ofertas. Além do dízimo, eu dou oferta, e a oferta é um ato de gratidão ao Senhor, é um momento de celebração, né? Com o meu valor eu estou celebrando ao Senhor, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem cuidado de mim. E como eu disse, a tristeza no meu coração de não estar nesse momento, né, de estarmos juntos, mas você pode ter a alegria de ofertar, né, diante do Senhor, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos com as suas ofertas e devolvendo o dízimo à casa do Senhor, como diz Malaquias 3,10, para o sustento da casa do Senhor. Então aqui ao lado você vai ter as contas da nossa igreja, tanto a conta da Caixa Econômica Federal, quanto a agência do Banco Itaú. Se você tem conta na Caixa, você pode fazer uma transferência eletrônica na Caixa. Se no Itaú, você também pode fazer a conta direta. Ah, pastor, mas eu não tenho conta nesses dois bancos. Você pode então fazer um TED, né, um DOC, e aí então nessa transferência você tem que botar o CNPJ da igreja, que está aí, né, 30.716.435/1000 ao contrário 06, e vai colocar o nome Igreja Batista Central em Bom Sucesso. Você que não faz parte da igreja, você que não conhece, quem conhece a nossa igreja sabe, nós somos uma igreja que temos todo um cuidado em relação a essa questão de ofertas, né, de valores. Nós temos um conselho fiscal. Esse conselho fiscal ele examina as contas da igreja. Existe todo um procedimento em relação a essa questão, entendendo, a gente leva muito a sério isso, entendendo que esse dinheiro ele é da obra do Senhor, e por isso a gente precisa ter muita responsabilidade com esses valores. Então existe um conselho fiscal, a igreja, a assembleia, ela administra isso, ela toma conhecimento. Existe um conselho gestor da igreja, que nós chamamos de conselho geral, que tem todo esse relatório financeiro, ele acompanha, é um grupo eleito pela igreja que faz um acompanhamento além do conselho fiscal, ele olha e recebe o parecer do conselho fiscal. Então nós levamos isso com muita seriedade. E eu queria externar aqui para vocês a minha grande preocupação diante da realidade que nós estamos vivendo. Hoje, diante desse cenário, e até pelo fato de nós não termos os nossos cultos presenciais, as nossas entradas têm caído significativamente. Então eu queria fazer um apelo aí a você, meu querido irmão, querida irmã, você que está assistindo o culto, se Deus tocar no seu coração, você pode fazer essa transferência, você pode depositar esse dinheiro nessas contas, você manda esse comprovante, né? O telefone é 21 DDD 964355672, porque nós gostamos de fazer esse controle, né, daqueles que ofertam a casa do Senhor, né? E se você puder mandar esse seu comprovante, seu recibo para o nosso número da igreja, nós teremos a facilidade então de fazer essa computação, de saber quais são entre esses que colaborarem a abençoar essa obra, né? E até agradecer a Deus por essas vidas. Então não deixe de fazer, abençoe essa obra. Você, meu irmão, minha irmã, não deixe de ofertar. Ah, pastor, mas minha oferta é tão pequena. Não tem problema. E uma outra situação, nós sabemos que temos irmãos idosos, irmãos que inclusive estão também preocupados em saírem de suas casas, dos seus lares. Eu queria fazer um apelo a você, né, que não saia de casa, eu vou lá no banco. Não, se você não deve sair, a pessoa idosa ou aqueles que têm algum problema de saúde, mande uma mensagem para esse número que nós falamos, que é o meu número também, e diante desse número você vai falar assim: olha, pode vir buscar aqui em casa, nós vamos disponibilizar diáconos e diaconisas para chegar até a tua casa, né, e você não ter que se deslocar daí, não saia da sua casa, tá certo? Então, mas não deixe de ofertar, não deixe de participar, fazer parte dessa obra do Senhor, no sustento dos projetos e do trabalho do Senhor aqui no bairro de Bom Sucesso. Que Deus te abençoe, né? Coloque isso diante do Senhor. Eu queria orar nesse momento. Pai,
Eu entrego nas tuas mãos a vida de cada irmão, de cada irmã que em seu coração tem esse desejo, que entende a sua responsabilidade diante do sustento da tua obra aqui neste lugar. Ó Pai, toca em cada coração. Se essa vida agora se sentiu tocada, que ela possa, ó Deus, agora parar e ela pegar esse número, ó Pai, e dar conta e depositar, entendendo, ó Pai, esta missão, entendendo o investimento desta obra, Pai. Que a tua mão esteja sobre eles, que eles entendam isso também com um ato de gratidão e adoração ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu sustento, e cremos que diante desse cenário tão difícil que nós estamos vivendo, o Senhor estará conosco e o Senhor será o Deus da provisão. Toma nossas vidas nas tuas mãos. Em Cristo é que oramos hoje e sempre. E abençoa cada um destes que tem se colocado, que tem ofertado na tua casa. Que a tua mão seja sobre cada uma dessas vidas. Em Cristo Jesus é que oramos hoje e sempre. Amém.
Um texto que me chama muito a atenção na palavra de Deus é aquele momento em que os discípulos estavam ali no Mar da Galileia junto com Jesus e houve aquela tempestade. Quando os discípulos viram aquele barco inundando, que estavam ali, Jesus estava naquele barco e ele estava dormindo. E Pedro, ele teve a ousadia de expressar o que todos estavam pensando. Era o jeitão de Pedro, o jeitão de ser do Pedrão. E ele pôde dizer naquele momento: tu não se importa que pereçamos? Senhor, tu não se importa que pereçamos? E ainda que Jesus tenha repreendido seus discípulos, os chamando de homens de pequena fé, aquela era uma pergunta de fé, pois os discípulos criam que Jesus poderia intervir. Quando Pedro faz aquele questionamento, é que ele tinha conhecimento do poder do Senhor. E a questão não era essa, mas sim porque ele não intervinha. Essa era a grande questão, esse era o grande pensamento deles, porque na compreensão deles, o Senhor não parecia se incomodar com a angústia, com o sofrimento deles. Jesus mostrou-lhes que esses sentimentos não eram uma expressão de fé. E agora é interessante, no texto que eu quero pensar com vocês hoje, nessa noite, nós vamos ver o mesmo Pedro, que questionou Jesus lá naquele evento, mas agora ele numa outra perspectiva, ele agora escrevendo, já mais amadurecido, escrevendo aos crentes do Ponto, da Galácia, da Bitínia e da Capadócia, de alguma coisa que a gente poderia usar como tema de como lidar com os tempos de sofrimento, como lidar com esses momentos de angústia, como lidar nos momentos que nós enfrentamos de aflição em nossas vidas, como colocar a fé em ação nesses dias tão doloridos. Queridos, hoje nós estamos vivendo esse quadro. É um quadro que, e até pelas pessoas estarem todo dia dentro de casa, assistindo os jornais, é importante a gente ter informação, mas existem algumas pessoas que se angustiam, e se retroalimentam daquelas notícias e acabam ficando neuróticas, ansiosas diante de tanta coisa, e essas pessoas até um tanto chegam à beira da histeria. A gente precisa ter os pés no chão. Importante sim, como nós temos falado sempre aqui, se cuidar, temos que obedecer a quarentena sim, por isso que a nossa igreja tomou essa decisão imediatamente. Mas é muito importante que cada um de vocês tenham esse cuidado, sigam as orientações governamentais, da própria OMS, do Ministério da Saúde. Precisamos estar linkados, atentos a essas questões. Mas uma coisa que a gente precisa entender, e eu queria pensar com vocês nesse momento, que olhando para as páginas de 1 Pedro, e a gente pode descobrir quais foram esses conselhos, quais foram essas orientações diante de um cenário difícil que eles estavam passando, e ele diz isso: olha, nesses momentos difíceis essa deve ser a nossa postura. E essa é uma palavra hoje, é uma palavra atual, ela vai dizer a nós hoje como a gente se portar diante de um cenário em que, quando a gente olha para essas projeções, traz tanta apreensão ao coração, e entender que se as coisas estão difíceis, elas tendem a piorar. Algumas projetivas já falando de abril ter o pico dessa doença, e o desemprego, muita gente sem receber, o caos financeiro no nosso país. Mas eu queria pensar, diante de toda essa realidade, aquilo que Pedro estava falando para aquelas igrejas também, diante da perseguição, diante do sofrimento que vocês estão passando, paremos para entender como lidar com os tempos de sofrimento. Feche os seus olhos, falemos com Deus. Pai, aplique essa palavra aos nossos corações, que entendamos aqui, ó Pai, nessa epístola, na primeira epístola de Pedro, ó Pai, ensinamentos que Pedro
deixa para nós hoje, é a tua palavra. E, ó Pai, o Senhor o usou ali, ó Deus, para deixar essas palavras. E o teu Santo Espírito ministra hoje aos nossos corações. Usa o teu servo, fala em cada coração. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Amém. A primeira coisa que eu queria pensar com vocês aqui, como lidar em tempos de sofrimento. A primeira coisa, olhando para o capítulo 4 de 1 Pedro, versos 12 e o verso 16, você pode aí acessar a sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo esse texto de 1 Pedro, agora no capítulo 4, os versos 12 e o verso 16, e a gente entender: não veja as lutas ou provas como extraordinárias ou vergonhosas. Repetindo, não encare, não veja as lutas ou provas como extraordinárias ou até mesmo como vergonhosas. Olha que ele diz o verso 12 e o verso 16: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Olha só o que ele está dizendo aqui, nem o verso 16: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. O primeiro grande conselho é que o sofrimento, querido, a luta, a tribulação, as provações, elas fazem parte da vida nesse corpo. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ele fala: haverá aflições, haverá lutas, haverá sofrimentos. E a palavra de Deus, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, nos promete que um dia Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E é aí que precisamos estar atentos. No entanto, esse dia ainda não chegou e a realidade é essa. Conhecendo então a astúcia de Satanás, Pedro ele vai advertir aqueles irmãos quanto às falsas ideias que podem ser semeadas em nossa mente. E nesses versículos ele apresenta duas dessas ideias que o inimigo tenta incutir em nossa mente. Primeiro, a falsa ideia de que sofrer é algo extraordinário, ou seja, é algo fora do comum na vida do cristão. Como eu tenho visto hoje gente pregando esse tipo de coisa: não aceite o sofrimento, não aceite o mal sobre a sua vida, você tem que determinar diante de Deus. Gente, eu não vejo isso na Bíblia. E quando eu olho para Pedro aqui, ele está dizendo bem claramente: isso aqui é uma ideia falsa, isso aqui inclusive é uma ideia do inimigo para os nossos corações. Porque chega um momento que você fala: por que eu paro para pensar aqui, olhar para aqui, pensar nesse texto, por que ele faz questão de destacar isso aqui? Porque quando a gente pensa assim, querido, nos revoltamos com Deus por ter nos desamparado. Como eu conheço gente revoltada com Deus porque ouviram em determinadas igrejas que o seu filho ia ser curado, ia viver e acabou morrendo, que ele ia ser abençoado por uma porta que se abriria no trabalho dele. E aí essas profetadas que tem por aí, o camarada cria aquela expectativa: não, porque o servo de Deus não pode passar por lutas, o servo de Deus não pode passar por provação, e o camarada entra em crise com Deus. A culpa não é de Deus, é de quem falou a bobagem. Sofrimento, guarde isso no seu coração, não é sinal de desamparo de Deus. Faz parte da nossa condição humana, queridos. Alguns exemplos, que a gente pode tirar disso aqui, se a gente, que o homem, e o homem tem parado para pensar nisso, ele tem destruído o clima da terra, o meio ambiente, ele não tem uma mente ecológica, ele não cuida da natureza, e aí a gente se revolta por causa da falta de água ou da invasão dos mares em terra seca. Aí a pessoa fala: mas não fui eu que fiz isso. Mas todos nós somos afetados, até que o Senhor julgue a terra. A culpa é de todos. Vai falar: mas eu preservo. Mas os outros não fazem, os outros não preservam. E aí a gente vê o que tem acontecido com o nosso mundo.
Infelizmente, diante da falta de sabedoria dos nossos governantes, por não terem uma consciência ecológica, e a gente acaba sofrendo, é uma condição natural da humanidade. Mas se não punimos a violência, vemos o pecado como normal, então por que culpar Deus quando a violência e o mal, do pecado de alguém nos afeta? Deus está permitindo. Não, foi alguém que fez, um camarada que pegou de uma arma e puxou e deu um tiro. É a responsabilidade daquela pessoa que não tem essa consciência, não tem um amor no seu coração. Agora nós vamos culpar a Deus diante disso? Tem gente que está até já colocando culpa em determinados países por culpa de tudo que está acontecendo. Gente, eu fico tentando entender esse tipo de coisa. O que a Bíblia está nos ensinando é que enquanto o mundo for regido pelo pecado e por Satanás, sofrimento, morte, doenças vão existir sempre. Enquanto houver um mal no coração do homem, essas coisas hão de acontecer até chegar aquele dia que nós aguardamos. E este sim será um dia maravilhoso, quando estivermos junto com o Senhor na Nova Jerusalém, e lá não haverá choro, nem tristeza. A palavra de Deus diz isso bem claro: eu vou enxugar dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais sofrimento. Mas enquanto nós estivermos aqui, essa é a realidade que nós temos que passar. A palavra de Deus não vai dizer que nós somos poupados dessa realidade, queridos. A conclusão é que o sofrimento é uma condição natural de um mundo corrompido, de um mundo controlado por gente corrupta. Essa é a realidade. Por que às vezes algumas coisas estão acontecendo como nós vemos acontecer hoje? Até mesmo pela falta de investimento na saúde, por falta de orientação, por falta por causa de dinheiro, por causa da ganância, as pessoas não tomarem atitudes imediatas, rápidas, e aí a gente vê muitas coisas acontecendo no nosso mundo afora, como essa epidemia que já se tornou uma pandemia, todo mundo, em todos os continentes. E a gente precisa entender até mesmo, que a nossa salvação, ainda que atue em nossas vidas aqui e agora, com a presença de Jesus em nós, terá coisas que só serão restauradas quando Jesus voltar para julgar esse mundo e levar os seus a participarem da sua glória. É só no estágio do que nós chamamos de glorificação. Então, quando nós olhamos para esse aspecto, é importante que não percamos isso em nossa mente. Isso não sai do nosso coração. Esse texto também vai apresentar a falsa ideia de que sofrer é uma vergonha. E é isso que ele está falando aqui no texto. Essa semente que Satanás pode lançar nas mentes das pessoas. Como que ele faz isso? Usando uma série de argumentos teológicos e do senso comum como uma forma de acusação. Isso é maligno, isso é do mal, A pessoa fala assim: se você está doente porque você não tem fé. Ou você está em pecado. Eu experimentei uma coisa quando nós decidimos cancelar o nosso culto no domingo passado. E eu então postei o nosso pronunciamento oficial da igreja. E quando eu coloquei isso, algumas pessoas não do nosso meio, mas de fora, até mesmo alguns colegas pastores, eles começaram a criticar e colocarem um post de A.W. Tozer e dizendo que no mundo em medo, alguma coisa assim, a igreja ela precisa ser uma igreja corajosa. O mundo com medo precisa de uma igreja corajosa. E de alguma forma era uma mensagem para mim dizendo: está faltando fé em você. A sua igreja não tem fé. Então, olha só como Satanás, ele é sagaz, ele tem jogado isso no coração de muitas pessoas. Eu conheço muita gente que sofreu e sofre por ouvir coisas dessa natureza, dizendo: se você está adoecido porque você não tem fé, você não é um homem de fé, você não é uma mulher de fé. Gente, isso é balela, isso é estratégia maligna. Ou porque uma maldição hereditária está sobre você. Querido, o sangue de Jesus tem poder para quebrar todo mal, toda maldição. Eu creio nessa verdade. E o que Pedro queria nos ensinar foi que Jesus mesmo ensinou: no mundo tereis aflições. Eu falei isso agora há pouco, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não podemos fugir dessa realidade, o que eu falei agora há pouco.
E nesse sentido, o grande ensino não é se o crente sofre ou não, mas como ele pode lidar com as tribulações, como a sua fé pode ser usada para enfrentarmos, diante dessas afrontas do inimigo. Esses são partes do objetivo dele, de nos dar esses conselhos, e precisamos estar atentos a isso. O que importa aqui não é permitir que a sua mente seja contaminada pela amargura, pelo desânimo ou até mesmo descrença no amor e no cuidado de Deus. Gente, fique atento. Deus te ama, Deus se importa sim contigo, e Pedro sabia disso, até mesmo quando ele estava no meio de uma grande tribulação, com o seu barquinho enchendo de água, na mente dele passou: Senhor, o Senhor não se importa com a gente? Que ele estava ali, Jesus estava no mar, mas estava dormindo. Mas ele pôde aprender que não. Quando Jesus se levanta, ele acalma o mar, ele fala: vocês são homens de pouca fé, creiam em mim, eu estou no barco. Queridos, esses são os grandes perigos que nós enfrentamos, de não crer que Jesus está no barco da nossa vida. E é por isso que ele enfatiza algumas coisas tremendas sobre a natureza do nosso Senhor. Ele vai mostrar que ele é o Deus de toda graça. Se você olhar lá em 1 Pedro 5,10, olha que ele vai dizer: e o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, Ele mesmo irá firmar, fortificar e fundamentar vocês. Ele nos chamou para a sua eterna glória em Cristo, queridos, e Ele não nos abandona no sofrimento, muito pelo contrário, Ele usa o sofrimento para nos aperfeiçoar. É isso que Pedro está dizendo aqui. Ele usa o sofrimento para firmar, para colocar em pé e para nos deixar de pé, para nos fortificar, para nos dar força, para fundamentar, ou seja, são as raízes da nossa fé. Ele cuida de nós. 1 Pedro 5,7, lindo esse texto: lancem sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Ele abençoa, 1 Pedro 3,14, tudo aqui em 1 Pedro, capítulo 3, verso 14, mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Aquela igreja estava sofrendo dura perseguição, os romanos perseguiam os cristãos, estavam lançando eles nas arenas, estavam sendo devorados vivos, mas aí a palavra era: vocês já têm algo de Deus no coração de vocês, creiam que Ele está com vocês. Por isso eu te convido, querido, nessa noite, a olhar para o que Ele está fazendo ao seu redor, a crer no seu amor cuidadoso, que o conduzirá além do sofrimento, o amor que Ele lhe deu, o seu reino eterno. Algo que é mais precioso para a gente é aquele momento que a gente tem a certeza que todas as lágrimas serão enxugadas. Então, como lidar nos tempos de sofrimento? Ele vai ensinar uma segunda coisa para a gente aqui: seja sóbrio e vigilante para poder orar. Esteja atento. Olha o que ele vai dizer no verso 7 do capítulo 4 de 1 Pedro: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Querido, o segundo conselho nos adverte para a maneira como nós devemos orar em meio ao sofrimento. Olha que coisa importante que ele orienta a gente aqui. Ele usa duas palavras sinônimas que tentam expressar uma mente não intoxicada, uma mente ou uma percepção não equivocada, justamente porque a nossa mente fica contaminada com ideias ou até mesmo com sentimentos inapropriados, e se a gente permitir isso, a tendência é nossas orações serem menos eficazes. Então ele fala: quando a gente estiver orando ao Senhor, que a nossa mente esteja ligada nele. Se a sua oração é uma imprecação, um clamor para que Deus derrame o seu furor sobre alguém, a resposta será de Deus tratar o seu coração. Será que você consegue entender isso? Que o problema não está na pessoa em quem você está dizendo: lança fogo sobre ela. Não, quem está precisando da ação de Deus é a sua vida. Se você é incapaz de discernir a realidade, talvez a sua oração não possa ser atendida, queridos. Eu olho alguns exemplos, pensando: se você expulsa demônio onde não tem demônio, que tipo de eficácia é essa sua oração?
Se você não pode discernir o suprimento de Deus no deserto, suas orações chegam aos ouvidos do Senhor como uma murmuração pelo maná. Lembra lá do povo no Egito, lá no deserto, quando saiu do Egito? Aquela de ficar murmurando por causa do maná? É isso sim, essa é a realidade. Então, o que precisamos é chamar ao Senhor, que pelo seu poder, o poder do Santo Espírito de Deus, para que Ele abra os nossos olhos espirituais e assim vejamos o que Ele está vendo, a realidade que está ao nosso redor. Às vezes a pessoa fala assim, eu não quero que aconteça isso ao meu redor, mas o que Deus quer que a gente faça é que abra os olhos. Vocês se lembram de Eliseu? Eliseu junto com o seu servo, e ali naquela realidade, o servo dele vai dizer o quê, Senhor, nós vamos morrer, nós vamos perecer, olha o tamanho desse exército. E Eliseu fala, Senhor, abra os olhos desse jovem para que ele veja. E ali então ele pôde ver as carruagens de fogo do Senhor que já estavam ali para dar o livramento. Querido, em meio ao sofrimento, em meio à angústia, em meio à ansiedade, a gente precisa pedir ao Senhor que abra os nossos olhos espirituais para que vejamos uma realidade na perspectiva dEle, de Deus, e assim caminharmos por fé em oração. O que você anda vendo, querido? Qual é a percepção que você tem das coisas? Será que isso que você está observando, a forma como você está vendo todo o contexto que nós estamos vivendo, é na perspectiva de Deus? Por isso que precisamos da intercessão do Espírito Santo, até com gemidos inexprimíveis. Então, diante disso, para refletir. Coloca isso diante do Senhor. Senhor, me dá sabedoria e clame a Ele, que Ele vai te dar a percepção clara do que é o plano e o projeto espiritual dEle em todas essas coisas. E ainda, para a gente lidar nesse momento de sofrimento, Pedro ainda vai ensinar, resistam ao diabo. Olha só que coisa interessante, versos 8 e 9 do capítulo 5 de 1 Pedro, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimento iguais aos de vocês. Olha que coisa interessante, Isso aqui cai muito bem nos dias de hoje. Lembre-se que irmãos de vocês também estão passando por mesma coisa lá na Itália, lá na Europa, na Alemanha, lá na Grécia, lá na China, lá no Japão, lá nos Estados Unidos, aqui nos nossos países ao redor. Então, queridos, uma das estratégias do inimigo é justamente usar o sofrimento para nos afastar do Senhor. Guarde isso no seu coração. Por isso que ele vai tentar desanimar o seu povo. O Senhor não se importa com você. Eu imagino que lá naquele barquinho, no meio da água, Pedro aprendeu isso, porque com certeza o temor no coração deles levou para que ele pensasse, o Senhor está aí, está nem aí com você, ele está dormindo. Quantas vezes o diabo está dizendo assim, Deus está dormindo, cadê o Deus de vocês? Que não está fazendo nada diante dessa realidade. Leva você a abandonar a sua comunhão com Deus e com o seu povo, o povo de Deus. Vai oferecer para você, querido e querida, alternativas que procedem das suas mãos, mas que ofendem ao Senhor. Usar a crítica à nossa consciência no meio de dissuadir. Pedro vai dizer no verso 4 assim, por isso falando mal de vocês, estranho que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Gente, a resposta que devemos dar a ele em meu sofrimento é resistência na fé, na certeza, nas promessas do Senhor. Porque é assim que o inimigo faz. Cadê a sua igreja que não está aqui agora para te ajudar? Cadê tanta coisa que o inimigo vai jogando? E por isso a gente precisa resistir ao diabo. Jesus nos ensina na parábola do semeador que muitos são convencidos pelo diabo a abandonarem a sua fé por causa das provações, por causa dos sofrimentos desse mundo. Não é isso que ele diz lá? Mas, queridos, não existem atalhos. Guarde isso no seu coração. Os aparentes atalhos são desvios de Deus. Então pense comigo agora. Será que não está na hora de você parar para repensar a sua vida? Será, querido, que você que está assistindo o nosso culto hoje aí e que sabe que está afastado de Deus, da presença de Deus, não está mais do que na hora de você parar de dar ouvido às coisas que o diabo tem colocado no seu coração e focar no Senhor e se voltar para Ele, entregar a sua vida nas mãos do Senhor?
Eu queria que você fechasse os seus olhos aí agora e fizesse esse seu momento com Deus. Falasse: Senhor, eu entendi essa palavra, eu infelizmente dei ouvido ao inimigo, eu acabei me afastando, eu me aborreci com gente na igreja, eu deixei o inimigo tirar o meu foco, eu deixei o inimigo olhar para uma outra perspectiva que não a perspectiva de Deus, mas o Senhor sempre esteve comigo, o Senhor sempre cuidou de mim. Faça essa oração e diga: Senhor, eu quero me reconciliar contigo, eu quero entregar minha vida nas tuas mãos. Pense nisso, querido, faça esse momento agora. Entrega o seu coração, entrega a sua vida nas mãos do Senhor. Se você quiser isso, está aí o meu telefone, eu estou colocando aqui o WhatsApp aqui na igreja. Faça o contato com a nossa igreja, o nosso e-mail é batistacentral em bom sucesso @gmail.com. Mande um e-mail dizendo: pastor, eu quero ouvir mais, eu quero aprender mais de Deus, eu quero entregar a minha vida, me ajudem a caminhar, eu quero estar nessa caminhada cristã. Agora, para fechar, querido, para nós pensarmos e fecharmos essa ideia, como lidar com os tempos de sofrimento, lance a sua ansiedade sobre o Senhor. 1 Pedro 5,7 já falamos aqui, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. O quarto conselho de Pedro é lançar sobre o Senhor toda a sua angústia, toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação. E isso porque Pedro sabia que a ansiedade é parte da nossa natureza humana. É mesmo que tenhamos decidido viver pela fé, em uma outra hora pela ansiedade, a preocupação, e virá sobre nós isso, simplesmente porque a ansiedade é a constatação humana de que nós não temos controle das coisas. E quando a gente começa a querer a gente mesmo tomar o controle das coisas, elas saem do nosso controle, e aí vem a ansiedade, vem o desespero, vem a preocupação. E aí que tenhamos planejado e até nos preparado para várias situações da vida, sempre somos surpreendidos até em questões espirituais. Por isso, o conselho de Pedro: quando a ansiedade bater a porta, entra na sala do trono de Deus, pois as portas e a graça continuam abertas, e deixa ali aos pés do Senhor Jesus a sua ansiedade. É como se ele estivesse dizendo: não sofra por antecipação. Eu sei, você olha lá para frente, vê um cenário difícil, um cenário cinzento, um cenário preocupante, mas, querido, troque a sua preocupação pela fé que o Senhor cuida de você até nos pequenos detalhes. Hoje o Senhor te convida a colocar a sua ansiedade em suas mãos e desfrutar do seu cuidado amoroso. Então, queridos, coloque isso, glorifique ao Senhor, mesmo em meio ao sofrimento, como ele vai dizer, Se sofrer, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso, no verso 16 do capítulo 4. Então coloque isso no seu coração. Esse é um convite do Senhor dizendo: confie no meu cuidado, confie que eu estou presente, eu estou no barco, eu estou contigo, eu não abandonei vocês. Não se deixe levar pelas mentiras do inimigo de que eu não estou presente. Eu estou aqui, eu sou um Deus presente, eu não vou desamparar vocês. Feche os seus olhos, eu quero orar contigo nesse momento. Pai, eu sei quais são, Pai, as angústias que têm passado na vida e no coração de tanta gente. Quantas vezes nós nos abalamos diante daquela notícia que nós recebemos, uma palavra que nós ouvimos do médico, Pai, num cenário difícil, no trabalho, no emprego. Quantos agora nesse momento, Pai, estão temerosos em perder o seu emprego? Outros que já perderam o seu emprego, estão angustiados com isso. Deus, venha com providência, mas abra os olhos deles, para que eles entendam, Deus, que o Senhor jamais os desamparará. Pai, eu creio, o Senhor não nos desamparou, e, Pai, nós queremos na Tua providência e na Tua graça sobre as nossas vidas. Traz esse alento em cada coração, Pai, que nos sintamos amparados e cuidados, Pai, nos Teus braços, certos de que o Senhor está sempre conosco. Toma cada vida em Tuas mãos, em Cristo é que oramos hoje e sempre. Amém. Oh,
Estamos chegando ao final do nosso culto, mas antes, aquilo que eu já havia dito, hein? Nós vamos agora, esteja atento à pergunta que eu vou fazer. Os 3 primeiros que responderem, né? Se você tem que ser rápido, os 3 primeiros que responderem a minha pergunta vai ganhar um livro que é o livro de autoria do pastor Wellington Valderreal, A Mulher de Jó. Então é um livro bem interessante e eu queria nesse momento então que você estivesse atento a ele. Telefone 21 96435 5672, repetindo 21 96435 5672, tá certo? Então valendo, hein? Preste atenção na pergunta, guarda aí. Qual foi o discípulo de Jesus que disse: só tu tens as palavras de vida eterna? Rapidamente, respondendo aí agora, e eu vou dar um tempo, você vai responder. Vamos lá, os 3 que responderem primeiro, hein? Eu acho que já está dando tempo. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3, acabou. Eu vou olhar agora lá. Se você vai olhar, daqui a pouquinho você vê no grupo da igreja, no grupo do WhatsApp da igreja, quem respondeu corretamente. Se você não é membro da igreja, se você também participou, você então, se eu ver o seu número, eu vou responder dizendo que você foi um dos ganhadores, tá certo? E aí eu vou pegar o endereço direitinho de como fazer esse livro chegar até você. Então Deus te abençoe, vai ser muito bom aí, está atento. Domingo que vem eu vou mais um livro que eu vou aqui colocar para vocês também, então é só ficar atento e vamos ver, hein? Vamos ver quem foi o ganhador, quem foram, né? Os que foram os ganhadores, são 3, os 3 que responderem primeiro, tá certo? Gente, Deus abençoe a cada vida aqui, guarda a nossa vida, que o Senhor guarde as nossas vidas, essa tem sido a nossa oração. Confiamos no cuidado e na provisão do Senhor, como nós pensamos aqui hoje, nesta noite. E que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Incline sua cabeça agora, se você tem algo a colocar diante do Senhor, estenda as suas mãos aos céus, vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós somos gratos a Ti, gratos pelo Teu cuidado para conosco. E mesmo diante dessa situação que nós temos vivido no nosso país, Pai, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia da cidade do Rio de Janeiro, renova nossas forças, ó Pai, que diante de toda essa situação, todo esse contexto, aprendamos, ó Pai, a confiar e depender no Senhor. Fale em cada coração aqui que esteve durante esse culto, ó Pai, que a Tua mão, que o Teu poder e a Tua graça esteja sobre cada uma dessas vidas. Ó Deus, seja com esses pedidos que estão neste momento são apresentados diante de Ti, que o Senhor cuide de cada vida, que a Tua mão esteja sobre cada uma delas. Ó Pai, cada vida preciosa diante de Ti. Que, ó Pai, esses pedidos sejam ouvidos por Ti, cremos nisso. E o Senhor, Pai, já está agindo em prol, ó Pai, em favor de cada uma delas. Guarda a nossa vida nas Tuas mãos, em Cristo é que oramos hoje e para todo sempre. E agora, que o amor de Deus Pai, a graça redentora e remidora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a unção e as santas consolações do Paráclito de Deus, o Espírito Santo, esteja sobre cada vida que está aqui assistindo este culto e com todo o seu povo espalhado por esta terra, hoje e para todo sempre. Amém. E agora, quando terminamos esse culto, não deixe de estar atento a um vídeo dando algumas instruções e algumas orientações importantes e pertinentes para você se cuidar contra o coronavírus. Deus abençoe a todos. Olá, igreja. Me chamo Abraão, sou membro da IBCB e atualmente sou estudante de medicina. E a pedido do pastor Djalmi, estarei passando algumas informações para os irmãos ou reforçando algumas informações sobre como deve ser a nossa conduta frente a essa questão do coronavírus no nosso meio. Para começar, pensar o que é de fato então o coronavírus. É um vírus responsável por uma síndrome respiratória, por uma doença respiratória que tem uma apresentação parecida com a gripe. Então febre, tosse, falta de ar, dor no corpo, coisa que a gente já conhece da gripe, também está presente na infecção pelo coronavírus. E é importantíssimo nesse momento a gente ficar atento, porém não desesperados, mas atentos. Porque as nossas principais armas no combate ao coronavírus são a informação, a responsabilidade quanto a essa informação
e a precaução. É importante a gente entender que o coronavírus ele é considerado um vírus de baixa letalidade. O que é isso? Um vírus que, de todas as pessoas que ele infecta, apenas uma pequena parte chega aos finalmente da doença grave e à morte. Então, mais de 80% dos casos, segundo a OMS, apresentarão apenas quadros leves, sintomas respiratórios leves. No entanto, a preocupação se torna um pouco maior quando nos referimos a pacientes idosos, pessoas idosas e pessoas com doenças de base, doenças que elas já têm, doenças crônicas. Então, pessoas diabéticas, pessoas que possuem doença autoimune, pessoas que enfrentam o câncer atualmente, pessoas que apresentam uma doença que já enfraquece ela antes do coronavírus chegar. Então essas pessoas precisam de um cuidado especial. Mas atenção, o cuidado é para todos. Não é porque você não está no grupo de risco que você não deve tomar cuidado. É importante amar o próximo como a si mesmo. Então evitar a contaminação de outra pessoa é tão importante como evitar a sua própria contaminação. E com relação a isso, existem dois extremos atualmente com relação à postura diante do coronavírus. Existe o extremo de ficar em pânico, ficar em desespero, e o outro extremo de ser irresponsável e de não estar nem aí para o coronavírus ou considerar mais uma fake news. Irmão, eu estou aqui para esclarecer definitivamente. Coronavírus não é fake news. Coronavírus não é invenção e não é brincadeira. É de fato uma ameaça, mas pela fé e através de medidas básicas nós conseguiremos combater e passar por essa são e salvos. E com relação à postura do crente diante disso, eu acho um texto interessante em Efésios 5, que a partir do verso 15 diz o seguinte: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Esse texto fala sobre um contexto geral de como deve ser a vida do cristão, mas a gente pode aplicar esse contexto pegando o seguinte: devemos ser sábios, devemos ser atentos, não agirmos como tolos, não compartilharmos fake news. Ou seja, irmão, você pegou uma informação, antes de você passar para alguém, veja se aquilo confere. Por exemplo, o Ministério da Saúde tem um aplicativo que você pode ter aí no seu celular para esclarecer essas coisas, onde as informações são confiáveis. Então, não divulguem coisas falsas. Não deixem de cumprir as orientações achando que é bobeira. Se todas as autoridades mundiais têm alertado quanto a isso, se o seu pastor, a partir de agora, tem te orientado quanto a isso, você agir de maneira insensata e tola, de modo a desrespeitar essas orientações, é pecado, é contrário à vontade de Deus. Então procure, irmão, nesse momento, ser equilibrado, ser sábio e buscar entender qual é a vontade de Deus diante disso tudo. Então, irmãos, vamos agora à parte prática. São coisas muito simples que não vão afetar a tua vida, mas que podem definir plenamente como a gente vai combater isso. Vamos lá. Lave as mãos com água e sabão sempre que possível, ou use o álcool e gel para a higienização das mãos. O álcool gel ele não substitui a água e sabão, mas para situações onde você está na rua, onde você não tem essa disponibilidade da água e do sabão, ele cumpre bem a função. A gente vai colocar um vídeo aí sobre como fazer isso. Não é simplesmente botei na água aqui e tá limpo. Faça direito, dá uma olhadinha no vídeo que vai dar tudo certo. Cubra o nariz e a boca ao tossir ou espirrar. Trata-se de uma condição de etiqueta respiratória, de educação. Não vá propagar. Se você não consegue usar a mão, manda o vampirinho, faz assim, evita essa situação, gente. Mantenha os ambientes bem ventilados. Então, sempre abrindo a janela, sempre procurando ambientes ventilados. Outra coisa, se você estiver mal, estiver começando a apresentar algum sintoma, evite aglomerações, irmão. Evite condições onde você possa se expor e também expor as outras pessoas a isso. É importante evitar o máximo que você conseguir.
evite aglomerações. Por isso, não estaremos fazendo o nosso culto. Outra recomendação muito importante, não compartilhe objetos pessoais. Por exemplo, copo, toalha, celular que passa na mão de um, passa na mão do outro. Evite isso. Até com relação ao celular, procure higienizar teu celular de tempo em tempo. O celular é uma das coisas mais cheias de sujeira que a gente carrega, porque uma hora está na mão de um, outra hora está na mão de outro. Evite esse compartilhamento. Eu sei que a gente é muito caloroso, gosta disso, mas é bom evitar, porque o vírus ele também se propaga pelo contato e pelo compartilhamento de objetos contaminados. Então essas, irmãos, são as principais precauções que você deve tomar. Agora, com relação às máscaras. Gente, não precisa fazer estoque de máscara, ficar andando mascarado sem necessidade. Irmãos, o Ministério da Saúde tem recomendado o seguinte: se você tem sintomas que se enquadram nessa questão, então tosse, espirros, se você está nessa situação, se você está adoecido, você deve usar máscara para evitar que os outros sejam contaminados. Se você é profissional da saúde, você já sabe também que no seu lidar você deve usar máscara. Então, apenas profissionais de saúde e pessoas com sintomas. Irmão, se você não está espirrando, se você não está tossindo, se você está tranquilo, não precisa andar de máscara. E trata-se também de essa questão de não sair para correr, estocar máscara em casa, trata-se de uma responsabilidade coletiva. A gente sabe que às vezes em algumas farmácias tem faltado álcool gel, tem faltado máscara, justamente por causa dessa atitude de pânico. Gente, se você não está assim, não precisa ir comprar máscara. Se você está comprando máscara desesperadamente, pode faltar máscara para quem precisa. Então é importante responsabilidade coletiva. Máscara apenas para pessoas que estão com sintomas ou pessoas que são profissionais da saúde que vão estar lidando com isso. E até tem máscaras específicas para isso, tudo bem? Mas Abraão, se eu ficar doente, se eu começar a passar mal, o que eu devo fazer? Aonde eu devo procurar em caso de adoecimento? Vamos lá. Irmãos, se você está com uma síndrome, com um quadro de sintomas leves, por exemplo, meu nariz está escorrendo, eu estou com dor de garganta, eu estou com um pouquinho de dor no corpo, algo que é comum, você não precisa correr para as emergências. A principal preocupação das autoridades nesse momento é saber realmente quem precisa para não sobrecarregar e faltar para quem precisa. Então vamos lá. Se você está com sintomas leves, coisas que você já está acostumado, trata em casa. Evite estar nos ambientes coletivos, evite aglomerações, fique em casa e se cuide. Mas é importante não ficar em casa caso você apresente situações mais complicadas. Poxa, Abraão, eu estou piorando. Meu quadro não está mais aquela coisa básica. Eu já estou sentindo falta de ar. Eu já estou ficando com febre. Aí sim, nesses casos, procure o atendimento médico. Se você começou a piorar, está um quadro leve, está tranquilo, estou ficando em casa, estou me cuidando. Cara, esse negócio não está melhorando do jeito que melhorava normalmente. Procure um atendimento. Pode ser na clínica da família, pode ser numa UPA. Mas é importante, procure o hospital apenas se você tiver febre, falta de ar. Aí sim, procure um hospital, para que não seja sobrecarregado os hospitais e as pessoas que realmente estão com essa doença consigam se tratar. Tudo certo, gente? É isso aí. Que Deus nos guarde nesse momento e que vocês fiquem tranquilos e se cuidem, porque em nome de Jesus passaremos bem por isso tudo. Então eu vou lavar as mãos, coloco sabonete, aperto aqui e vou esfregar a mão entre os dedos. Começo com uma parte dos dedos, depois eu inverto. Tá vendo? Ó, assim e assim. Depois que eu fiz isso, essa parte de dentro da mão, ela não está limpa, e nem as minhas unhas. Então eu uso essa parte de dentro com as unhas para poder lavar aqui as unhas. Ó, lavei aqui, lavei dentro essa parte. Agora eu vou lavar aqui, ó, o polegar. Lavo de um lado e do outro. Lavo sobre a mão, o dorso da mão. A mesma coisa.
Lavo do outro lado. Já esfreguei aqui e vou lavar o punho. Lavei o punho. Com isso, todas as partes da minha mão tiveram contato com o sabão. Eu abro a torneira, escorro, escorri a mão, pego aqui 2 toalhas e a ideia aqui é você enxugar jogando a água para a ponta dos dedos. Enxugar levando a água para a ponta dos dedos. Esse é o procedimento genérico, assim, como nós devemos fazer todos os dias, em todas as situações. Isso vai demorar em torno aí de 20 segundos, a depender da destreza de cada um. Mas é importante que se faça todos os movimentos para garantir uma mão limpa e livre de germes. Além da água e sabão, que deve ser a primeira escolha para a higienização das mãos, nós podemos também utilizar o álcool em gel na proporção de 70%. Da mesma maneira, eu tenho que pegar uma quantidade suficiente de álcool em gel para que eu faça o mesmo movimento que eu fiz, como se eu estivesse lavando as mãos, para garantir que todas as partes da minha mão tiveram contato com o álcool. O álcool, como ele vai evaporar, eu não vou precisar enxugá-lo. Então é muito mais simples, mas deve ser um complemento. Quando que eu uso o álcool em gel? Eu posso usar o álcool em gel quando eu estiver viajando, estiver indo para a escola, estou no ônibus. Então eu não tenho acesso a uma torneira com água e sabão. Então ele é um complemento. E é importante, se a minha mão estiver muito suja, não vai adiantar o álcool em gel. Eu tenho que lavar com água e sabão sempre. Então, é um complemento, não é uma substituição.